Salve, salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. Nós estamos aqui hoje mais um Kotoku para falar sobre Astro Boy. Astro Boy, o anime que começou os animes. Exato. Basicamente, né? Tem mais do que isso, mas essencialmente é o tiozão dos animes. O tiozão dos animes, um dos primeiros assim a serem, digamos assim, ó, Grande sucesso mundial. Exatamente. E vamos começar falando primeiro, assim, daquela primeira adaptaçãozinha, assim, aquela preta e branca. Preta e branca com uma ideia visual muito parecida com os cartoon americanos, né? Sim. Tipo, muito influenciado pelo, claro, pós-guerra, né? Ocupação americana ali do Japão trouxe muito dessa cultura, né, do Ocidente para lá, e o pessoal agarrou e tentou simular e foi atrás disso e acabou saindo do nosso querido Osamu Tezuka, Exatamente. o Astro Boy, que na verdade em japonês é o poderoso Átomo. Átomo. É. E o que eu vou destacar, assim, ó, e que tu vai concordar comigo, é uma animação pra época muito boa. Muito boa. Ele já usava de técnicas e disfarces, né, de animação que hoje em dia ainda se usa, né? Exatamente. Que é uma imagem fixa que a câmera aproxima ou que dá uma deslocada pro lado ou que só treme um pouco. Ele usa isso, tipo, ou a sobreposição de uma coisa, tampar, tipo, partes do corpo com elementos de foreground, da frente, assim, pra tapar, pra gente não ver que as pernas não estão realmente se mexendo, então ele só precisa fazer pra cima e pra baixo pra andar, esse tipo de coisa. Mas funciona muito bem. Pra época é sensacional. E sobre a história, é uma história assim que eu e o Felipe já tava conversando aqui no Off Records, que assim, ó, é uma história que quando uma criança olha aquilo ali, ela pode achar assim extremamente divertido, legal, assim, a questão assim do robô que tem amigos, outros amigos robôs. E que tem muito, que é poderoso, ele salva o dia, né? Exatamente. E tudo mais, é bem excitante. Exatamente. E agora, quando um adulto olha aquilo de lá... É deprimente, né, cara? Exatamente. Tu tem uma premissa bem dramática, né? Exatamente. Porque o que nós temos? A história de um cientista que perde o filho. O Dr. Tema. Que é o ministro da ciência. Exatamente. Que ele perde o filho dele num acidente de carro. E ele decide construir um robô com as mesmas características do filho dele. E ele quer, tipo, repor o buraco, o vazio da sua perda com um robô. Exatamente. Um robô menino, né? Só que daí a grande questão é que o robô é um mega prodígio, super poderoso. Super poderoso. E ele, assim, no início, ele até... ele sente um carinho, né? Ele trata ele como se fosse o filho dele. Ele ensina tudo que ele pode ensinar. Tipo, ensina a falar, ensina a escrever, ler o que cada objeto é e tudo mais. Mas, com o tempo, ele acaba... passando muito além das expectativas de uma criança que era o filho dele de verdade. Sim. Porque ele é um robô de... Como é que é? 100 mil cavalos de potência. Exatamente. Ou algo assim. Que é tipo assim... Então, ele é tipo o ápice da tecnologia naquele ponto. Exatamente. E ele acaba, tipo... deixando a desejar, eu acho, um pouco pro Doutor Tema... como filho, né? Porque ele não cresce, ele não... ele acaba, tipo, tendo esse problema, né? Sim, porque conforme o tempo vai passando, ele espera, obviamente, que a criança vá evoluindo, que ela vai para a escola, mas ele é muito inteligente para ir para a escola, porque ele faz cálculos numa velocidade da luz. Exatamente. Que ele enxerga tudo muito mais longe. Então, assim, tipo, ele não é uma criança. Ele é um robô prodígio e isso acaba, tipo, afetando o Dr. Tema que
já deu sinais de loucura, né? Exatamente. Quando ele estava construindo o Astro, ou o Atom, Um Atom. que depois eu quero comentar sobre o clipe que tem durante a construção do Astro. Mas, enfim, que é... Ele já dá sinais de loucura, assim, de ter problemas em ter aceitado a morte do filho. E daí depois ele acaba... Quando ele percebe, quando ele finalmente se dá conta que o Atom não é o filho dele, e ele só tá lá pra, tipo, lembrar o Dr. Tema que ele não tem mais o filho dele. O Dr. Tema quer vender ele, né? Ele vende ele pra um dono de um circo de robôs. Exatamente. E nesse circo de robôs, o Atom ele acaba entrando praticamente pra uma rinha de robôs. É um coliseu, né? Onde os robôs se degladiam. E aí lá dentro ele enfrenta um robô, só que daí, por mais que o atual dono peça pra ele destruir o outro robô, ele não consegue. Ele é tipo uma boa pessoa, ele é uma criança, né? Ele Exatamente. tem a psique dele ainda é de uma criança, então ele não quer machucar um robô que é como ele, como é que ele vê como ele é mesmo, né? Exatamente. E aí tem toda essa questão que daí ele começa a falar com os robôs, interagir com eles e tudo, e que no final das contas, no final do dia, a gente tem aquela clássica onde ele salva o dia, acontece um acidente, vai desmoronar tudo. Ele ajuda os outros robôs que iam ser descartados, Exatamente. né? E daí esses robôs, junto com o Atom, o Astro, acabam salvando as pessoas de um desastre que acontece dentro do circo, que é que o circo começa a pegar fogo, literalmente. Exatamente. e eles vão lá e salvam a galera inteira. E aí nós temos daí a introdução da pessoa, na verdade, que vai adotar o Atom, que é o atual ministro da Ciência. É o novo ministro da Ciência. O novo ministro da Ciência, que daí ele vai lá e ele pede pra adotar e tudo. Ele quer tipo, eu vou te devolver o dinheiro do coisa, né? Isso, mas o dono o dono do circo, ele não quer, né, vender, ele quer fazer dinheiro com o Atom. E aí, no final do primeiro episódio, a gente vê que o ministro da Ciência acabou passando uma lei que humanos e robôs têm direitos iguais, né? E aí acaba que o Atom é livre nesse sentido, assim, porque como ele é um ser consciente, ele acaba tendo a mesma liberdade de um humano. E aí o que é apresentado pra nós, na verdade, no decorrer, assim, a primeira versão ali tem 150 e poucos... 193 episódios. 193 episódios, então é uma história longa. E ela é... assim, ela não é... Ela é simples, mas ela não é simplória, necessariamente. Ela avança, mas ela tem várias coisas que hoje a gente considera clichê, né? Mas que na época era tipo, alienígenas invadindo, e o Astro vai lá ou o Atom, é a mesma pessoa, vai lá e derrota eles, ou outros robôs começam a perder, funcionar errado, e daí ele vai lá e também derrota eles, ou pessoas más que querem fazer mal para os robôs e tudo mais. É nesse sentido, assim. E aí o que é apresentado para nós, assim, do desenvolver do roteiro, basicamente é isso. É a problemática do dia e o Atom vai lá e salva o dia. Existe um desenvolvimento de shonen, que ele ganha amigos, que ele ganha uma irmãzinha e tudo mais, mas é relativamente simples até. Exatamente. A base, assim, da história, ela é super simples. Isso, né? Exatamente, ela é super simples. E ela praticamente, assim, não foge nada, assim, nada do extraordinário. Mas, pra época, se a gente for contextualizar, praticamente, assim, a gente pode dizer que o cara tava muito à frente da época dele, obviamente. Muito à frente. Muito à frente. Tanto como tu mesmo comentou, assim, a questão de animação, assim, da forma como o desenho era, e que
assim, às vezes nem mesmo fala tem, mas tu entende assim, ó, muito bem, assim, ó. O que precisa ser dito Exato. sem se dizer, né? Exato. Eu concordo. Eu acho que existe, claro, isso é com o olhar contemporâneo que eu tenho, mas existe um pouco um pouco da questão de que a animação ela puxa bastante dos Estados Unidos, então tem o modo de como as coisas são caricaturadas, elas são coisas que tipo elas não combinam muito com a história, por exemplo, que é muito similar a tipo a desenhos animados do Mickey da década de 20, 30, mas no Mickey fazia sentido porque era só fanfarronice, era só era só piada por piada, não tinha uma história mais contínua e tudo mais. Então, assim, funcionava muito bem para o Disney naquela época, mas ele tomou isso como inspiração, né? E ele acabou usando muito desses tropos, tanto que um dos detalhes do astro é o cabelo que se comporta do mesmo jeito que as orelhas do Mickey, que não importa de que lado tu esteja vendo a cabeça do robô, a distância entre os pedacinhos de cabelo é sempre igual. Sim. E aí, obviamente, fez sucesso, um clássico. Sucesso internacional. Exatamente, um clássico. Logo, naturalmente, em algum momento, eles iam fazer um reboot ou um reprint. Eles iam tentar explorar o máximo possível da propriedade, né? Exatamente. E aí, nós temos sequências. Sequências não são sequências exatamente, né? Eles são reboots mesmo. Eles reiniciam a história do Atom. Mas é interessante contar, por exemplo, até agora, né, existem tem a original de 63, que é esse em preto e branco, que é muito considerado tipo o pai dos animes modernos, assim, é o que originou de fato a animação moderna no Japão. Claro, existiam animações anteriores com fotolitos e papéis e tudo mais, mas não era amplamente comercial nem nada desse tipo. Então ele é realmente tipo a origem da animação moderna no Japão. E daí depois de 63 tem um reboot que se iniciou na década de 80. E depois um outro em 2003. E existem ainda planos para mais um reboot que está vindo, assim, que não se sabe quando vai vir, mas que é para ser uma produção colaborativa com Japão e França, né? Mas, enfim, na década de 80 teve mais um. E em 2003 teve outro reboot, né? Cada um com uma história. Tipo, a história segue a mesma essência, mas com algumas alterações, né? Entre uma e outra. Mas o que eu gostaria de destacar nessas sequências seriam o fato de a animação continua assim muito bem feita. Nos 3 exemplos existe um primor uma atenção muito caprichosa na animação, né? Tanto para a década de 80, que nós temos como referência, sei lá, He-Man da vida, Astro Boy tá milênios na frente da qualidade de animação de He-Man, por exemplo. E 2013, então... 2013 é um primor. Ainda hoje, tipo, 17 anos... Depois, ainda é de encher os olhos, sabe? Ainda é muito bem feito. Então, assim, isso é uma coisa que por enquanto não se deixou a desejar, né? O que eu posso, então, até certo ponto, assim, finalizar, cristalizar nossa ideia acerca de Astro Boy, que, assim, ó, independente da época que passe,
o Astro Boy ele vai ser tanto uma animação para adultos quanto para crianças, com uma questão assim, ó, um apelo muito forte pro público mais jovem, assim, por essa questão da criança, dos amigos, da socialização, da superação dos problemas diários, quanto pro adulto, para essas questões sociais, assim, tipo, de diferenças entre humanos e robôs, tem direito, não tem direito. Tipo, uma coisa que o Osamu fez muito bem é essa questão de camadas, né? Tipo, uma criança talvez não vá entender a questão do preconceito ou da exploração de uma outra pessoa, mas o conteúdo tá lá, então se tu tem como entender, ele não é mal feito, ele não tá lá só por estar lá, ele faz parte da história, ele foi pensado e funciona muito bem. E o que eu quero, assim, ó, também puxar assim pra ti agora, já que tu é uma pessoa assim dessa área, o que a gente poderia esperar, assim, ó, pra a próxima animação, assim? Tipo, a gente já... exatamente, porque assim, ó, a gente agora tem uma introdução, assim, muito forte nas animações, agora é a questão do digital, né? Isso. Sim, a gente não CGI, tem como... o CGI e tudo mais. Mas o quanto isso, assim, ó, não atrapalharia, digamos assim, ó, a nossa experiência. Porque o que a gente tem? Obviamente a gente tem a consciência, assim, eu não sou um profissional da área, mas a gente tem a consciência, assim, aqui, tudo que a gente produz 2D, o Tezuka deve ter gastado um tempo fabuloso, assim, para animar toda essa questão do 2D. O advento da animação 3D, ela não é por acaso, ela é muito mais barata, ela, tipo, o investimento em tempo é uma parcela muito menor comparado à animação 2D. Por exemplo, para 3D tu precisa de um modelo bem feito. Claro, normalmente se tem mais, porque questão de tipos de tomadas diferentes e até questão de otimização de recursos de máquina. Mas existe assim tu precisa dos modelos e os animadores, eles não precisam fazer, tipo, não precisa ter aquela hierarquia de são 4 animadores mestres, seniors, daí que eles fazem todo o trabalho de keyframing, daí que abaixo deles fazem toda, tipo, 40 artistas fazendo trabalho de in-between, para depois ser corrigido por um diretor de arte. A animação 3D ela é muito mais rápida, porque uma vez que tu modela, o modelo vai estar pronto sempre, tu não tem que fazer um desenho novo do zero. Então, assim, ele é muito mais barato e rápido de fazer, só que ele tem... Não é exatamente, tipo, ele não compromete qualidade, ele é uma linguagem diferente. Então, ele funciona melhor para algumas coisas do que para outras. Por exemplo, artefatos mecânicos funcionam muito bem, porque tu literalmente tem a geometria sendo simulada em tempo real ali no computador. Agora, fazer pessoas ainda cai um pouco pro Uncanny Valley, porque as interpolações feitas automaticamente pelo computador não são tão refinadas que nem um cara que trabalhou 40 anos na indústria e tipo, tem a mão ali, já sabe como é que uma pessoa se mexe. Então, tem coisa. A minha esperança é que se eles forem fazer os personagens orgânicos em CGI, que eles façam um trabalho não é de retopologia, é de desenhar por cima, basicamente, dos modelos 3D, para que a linguagem acabe se tornando a linguagem 2D de novo, entendeu? Eu não me importo, por exemplo, no Astro de 2003, já tinha uso de CGI, já tinha prédios e coisas assim de
computação gráfica e não me deteu, assim, Não gerou aquela estranheza. Exatamente. Normalmente a estranheza acontece quando é um personagem orgânico, né, sendo animado em 3D. Então eu espero que eles façam a animação 3D se eles necessitarem, mas que eles façam tipo um passe de ilustração por cima dos modelos daí pelo menos para orgânico, né? E aí a história mas do assim, eu confio, porque historicamente os caras são excelentes. O último anime que foi adaptado com base num trabalho do Tezuka foi o Dororo. E ficou um primor visual. Então eu confio, assim, eu não tô com o pé atrás nem um pouco. Eu confio totalmente no que a Tezuka Production vai fazer com o Astro. E ainda mais que é tipo... É o ícone máximo de anime do Japão, né? Os caras precisam ter muita vontade pra não querer fazer um trabalho bem feito. Até porque a gente sabe que emular a história, tanto que, pra quem obviamente não assistiu, o roteiro principal, a história, principalmente do primeiro da década de 60 pro de 2003, eles emulam a história de uma forma diferente. Sim, elementos são diferentes. Cada iteração ela teve algumas diferenças. Por exemplo, a iteração da década de 80 teve o rival, o Atlas, que nasceu ao mesmo tempo que o Astro Boy, e era essencialmente um clone dele, mas que depois virou um adulto e tudo mais. É bastante história. Mas, assim, então, existe cada iteração houve uma coisa, e com a mão do Tezuka mesmo, porque, por exemplo, no de 63 ele foi dirigido pelo Tezuka e o de 80 também. Então, assim, os animes do Astro, eles são canônicos dentro de si mesmos. Sim, porque apesar de haver tipo distinções, a essência da história tá sempre lá, né? Com algumas ressalvas, algumas diferenças. E eu acho que vai ter alguma coisa, tipo algum tipo de atualização para a próxima produção. Isso é de se esperar, né? Porque convenhamos, de 2003 para cá, muita coisa aconteceu. Exatamente. Por exemplo, telefone celular, smartphone, é uma coisa que em 2003 não existia. Exatamente. Então é louco de se pensar, mas é por aí. Então, mas eu confio, assim, eu não tenho, eu não vou me preocupar com a capacidade deles, ainda mais que eles estão fazendo em conjunto com um estúdio francês, né? E a França também tem uma tradição na animação, assim, de boa qualidade. Então, não estou preocupado. Eu acho que vai ser uma coisa legal. Só não sabemos quando vai sair, né? Porque exatamente. Tipo, foi anunciado que tá em ordens, assim, mas não se tem detalhes da produção. Pelo menos até onde eu encontrei, não tinha detalhe maior sobre a produção. É isso. Então, fica a nossa dica, então. O Astro. Principalmente olhar primeiro, assim, não precisa assistir todos, porque são muitos episódios, mas dá uma olhada assim, ó, em meio episódio da década. Do original. Do original. É fascinante de uma forma, tipo, literalmente tu tá vendo a história dos animes sendo criada ali, né? Então é algo importante, eu acho que vale a pena, e não deixa a desejar, assim, não é um negócio que, tipo, não é árduo, é uma historinha legal e é tipo bem contada. Exatamente. E aí, se tu quiser, tu dá uma passadinha nos outros dois, tanto no de 80 quanto de 2003, que tu vai ter assim, ó, mais ou menos essa noção assim, de como evoluiu, e principalmente no de 2003, para te ver como a animação ela envelheceu muito bem. Muito bem. É de encher os olhos mesmo. Deixa aqui então nos comentários qual dos três tu gostou mais. Se vocês já conheciam, Exatamente. se vocês já olharam.
que outras obras do Osamu Tezuka talvez vocês conheçam. Exatamente. Ele é um cara bastante prolífico, ele teve bastante influência, tanto na indústria de mangá quanto na de animação, então... Isso. Deixa o like e até a próxima. Se inscreve no canal, até mais. Show. Vamos ver como é que ficou.